dia, crianças. Tudo bem com vocês? Hoje nós teremos atividades de História e Ciências no livro didático, tá? E eu vou começar explicando agora a atividade de História. Nós vamos, primeiramente, fazer uma retrospectiva do que nós já estudamos, tá certo? Para entrar nesse assunto da aula de hoje, tá certo? A de hoje é mais curiosidades. Mas eu vou relembrar o que eu já dei para ver se vocês estão lembrados, tá bom? Eu vou abrir aqui os slides da última aula de história, da última não, né? Da penúltima aula, porque na última aula nós estudamos a fixação dos grupos humanos na América. Antes disso, eu expliquei para vocês o que era o período da pré-história, principalmente o período paleolítico e o período neolítico, não foi? Então, só para relembrar aqui, eu vou passar os principais pontos desse assunto, porque vai ser importante para que vocês entendam a aula de hoje. Gente, a história, lembre-se, ela está dividida em alguns momentos. Temos a pré-história, que é o primeiro momento da história, que vai desde o início do surgimento do homem na África até o surgimento da escrita, em 4000 a.C., Aí depois vem Idade Antiga ou Antiguidade, Idade Média, cadê aqui? Idade Média, Idade Moderna e a Idade Contemporânea, que vai até os dias de hoje, tá certo? Aqui eu falei das três fases da pré-história, que a primeira fase é o Paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada, Neolítico, ou Idade da Pedra Polida, e a Idade dos Metais, tá certo? Eu falei para vocês já, e eu acho que já ficou bem claro durante as nossas aulas, que tudo que a gente tem hoje de informação sobre a história do homem é obtido através de estudos, né? Da arqueologia, da história, da paleontologia e várias outras disciplinas que estudam, né, na verdade, essas pistas que o homem da antiguidade deixou para que nós pudéssemos entender como as pessoas viviam no passado, tá certo? Olha aqui, exemplos, né, de estudos arqueológicos. Olha aqui, ó. Nós vimos o período paleolítico, que é justamente esse primeiro período em que o homem ele é caçador, o homem ele é nômade, né? Ele vive se mudando de lugares em lugares. Vimos que esse período é chamado de período da pedra lascada, porque o homem começa a moldar a pedra para fazer pontas, né? Fazer suas primeiras lanças, né? Desenvolver suas primeiras armas. Nós vimos que o homem, ele praticamente vivia da caça, né? De vários animais, alguns desses que estão até extintos nos dias de hoje, como, por exemplo, aqui a gente vê o exemplo do mamute, né? Que era um animal pré-histórico, tá certo? Nós vimos também que como as mulheres viviam naquela época, desde aquela época, as mulheres eram aquelas responsáveis, né, por cuidar do alimento, das coisas da casa, e o homem, aquele que saía para caçar, né, e prover as necessidades do lar, né, desse lar pré-histórico. Nós vimos que as artes rupestres são as primeiras formas de artes, né, que nós reconhecemos na pré-história. Vimos várias imagens, né, de artes rupestres, inclusive na aula da semana passada que eu falei para vocês, de algumas artes rupestres aqui no Brasil. Nós vimos, né, mais ou menos como era o modo de vida do homem na pré-história. Eu resumi aqui o período paleolítico, né, as informações básicas. O homem vivia da coleta, da pesca e da caça. Eles eram nômades, ou seja, não possuíam moradia fixa, se mudavam em busca de alimento. E as descobertas desse período, né, que era o domínio do fogo, os instrumentos de pedra e as pinturas rupestres, tá certo? Depois eu falei para vocês sobre o período neolítico, que é justamente o segundo período depois do paleolítico. E nesse período nós vimos que aconteceu uma revolução agrícola, né, uma revolução que a gente chama de revolução neolítica ou revolução agrícola no neolítico. Por quê? Nesse período, os homens começam a plantar. E aí eles não precisam mais sair se mudando de lugares em lugares. Além de plantar, eles começam a pastorear os animais, criar os animais.
e eles não precisam também estar o tempo todo caçando. E aí eles vão desenvolvendo outro tipo de vida. Eles produzem objetos de cerâmica para armazenar essas comidas, e o homem deixa de ser nômade e passa a ser sedentário. Sedentário quer dizer que ele deixa de estar se deslocando de lugares em lugares e passa a ficar em um lugar fixo, né? E aí, no geral, as mulheres eram responsáveis pela coleta de raízes e frutos, e os homens também, ainda como no outro período anterior, cuidavam, né, dos animais e assim vai. Vimos que alguns animais começaram a ser domesticados nesse período, como o cão, né, o bode, o boi, o porco e outros animais que passaram a ser criados pelo homem, animais que eram somente selvagens. O homem começa a desenvolver instrumentos um pouco mais sofisticados para o seu trabalho no dia a dia, né? E aí a gente tem algumas características, né, desse período do sedentarismo, né? Revolução Neolítica, agricultura mais pecuária, a habitação, né, que eles deixaram mais as cavernas e passaram a construir casas e assim vai. Desenvolvimento dos primeiros núcleos urbanos, temos aqui as primeiras vilas, né, sendo construídas. Então, tudo isso fez com que começassem a surgir as primeiras cidades, tá certo? E aí, o resumo do período neolítico, né? Aqui, o desenvolvimento da agricultura, da pecuária, o domínio das águas, né? A construção das primeiras represas. O momento agora do sedentarismo, né? Os sedentários, eles possuem moradia fixa, produzem o próprio alimento. E as invenções desse período, como a cerâmica, que era usada principalmente para estocar alimentos e a cozinhar, né? Já que eles já tinham descoberto o fogo no período paleolítico. E a construção aqui das primeiras vilas. Isso foi até 9000 a.C., tá? E aí, eu vou falar um pouquinho sobre a idade dos metais, que eu não falei para vocês, mas é importante porque eu quero que a gente chegue até o período da antiguidade, tá certo? Então, a pré-história é dividida em 3 períodos: paleolítico, neolítico, idade dos metais. Ou pode ser chamada assim, gente: idade da pedra lascada, idade da pedra polida e idade dos metais, tá certo? A gente pode se referir dessas duas formas diferentes. E aí, nesse período, observe essa imagem aqui, o homem começa a trabalhar com os metais, ele consegue aquecer esses metais e colocar em formas e construir primeiras espadas aqui, ó, lanças, facas, então ele descobre como trabalhar com o metal. Aqui, na idade dos metais, no final do período neolítico, a pedra empregada nos utensílios e armas foi substituída aos poucos pelos metais obtidos com técnicas de fundição que o homem foi desenvolvendo. Então, essas técnicas o homem já não nasceu sabendo, não, ele foi aprendendo, fazendo. E na vida é assim, tá? A gente só aprende fazendo. Ninguém nasce sabendo ler e escrever, ninguém nasce sabendo de tudo. Todo mundo que sabe alguma coisa hoje é porque estudou e aí acaba aprendendo, tá certo? Então, o primeiro metal a ser utilizado pelo homem foi o cobre, justamente porque ele era um material mais fácil de trabalhar, mais maleável, né? E aí, a princípio, ele era martelado, esse material era aquecido e martelado várias vezes, derretido no fogo, até fazer as formas que o homem queria com esses materiais, tá certo? Bem, olha aqui, na idade dos metais, nós temos o descobrimento do uso dos metais, o surgimento da escrita, tá certo? Que é justamente para marcar o final desse período, que é o período mais curto aqui da pré-história, e já iniciar um novo período, né, que a gente chama de antiguidade ou idade antiga. E temos aqui o início das primeiras civilizações na região do Crescente Fértil, que é essa região aqui, ó, gente, que vai pegar essa região aqui da Mesopotâmia, o Egito, e aqui foram onde surgiram as primeiras cidades da humanidade, tá certo? As primeiras grandes civilizações. Eu vou explicar daqui a pouco mais para vocês. Ó, aqui um resumo da idade dos metais. Os objetos de metal utilizados pelo homem nessa época. Em primeiro lugar, o cobre, como eu falei, era o mais maleável. Depois ele passa a usar o bronze e depois o ferro, tá? Nesse momento, a agricultura ela ainda é mais ampliada, o homem começa a cultivar outras coisas, controle das águas, primeiras cidades e excedente agrícola, quer dizer que o homem começa a colher mais do que ele precisa e ele começa a fazer os seus estoques de alimento.
E aqui, gente, o marco, né, do final da pré-história, a invenção da escrita, ok? E eu gostaria de passar para vocês rapidinho, só como curiosidade, as primeiras formas de escrita da humanidade. Você conhece a língua portuguesa, né, que nós estamos aprendendo, mas antes da língua portuguesa, muitas outras línguas foram descobertas pelo homem, né? O homem foi aprendendo, desenvolvendo essas línguas. E olha aqui, olha esse alfabeto lindo, maravilhoso. Você consegue reconhecer essas letras? Parece com o nosso alfabeto? Alguma semelhança? O que você acha aqui dessas letras que parecem com letras do nosso alfabeto? Esse aqui parece um A deitado, não é? Esse aqui parece um E ao contrário. Aqui parece um I, um Y, ó. Aqui parece o numeral 1. Aqui parece um O. Aqui parece um acento de interrogação. Eu tenho um W, né? Parece um W. Não é, né? Mas parece. E aqui parece um X. Olha que interessante. E essas línguas agora? Alguma semelhança? Olha essas escritas, gente. Que coisa! Quem será que escrevia dessa forma? Em que época era escrito dessa forma, né? Aqui eu tenho línguas antigas das primeiras civilizações da humanidade. Mas olha, estão vendo desenhos? Parece um pássaro aqui, aqui parece um homem, e assim vai, é um olho. Ó. Cada desenho tinha um significado. Se você ver esse aqui também é hieróglifo, aqui embaixo. A palavra sumiu na hora. Tá vendo aqui, ó? Hieróglifos. Então, esses hieróglifos foram escritos pelos egípcios há milhares de anos atrás. E essa língua aqui, alguém conhece? Essa língua aqui foi escrita a Bíblia, ó, pelos hebreus há muitos e muitos anos atrás. Isso aqui é hebraico, né? Olha como o hebraico é diferente. O hebraico é escrito de trás para frente. Começa aqui, ó, de trás para frente, se eu fosse ler aqui. Não vou ler, não, senão eu vou embaralhar a cabeça de vocês. Tá certo? E aqui ele é escrito sem vogais, né? O hebraico, ele não tem vogais, era só as consoantes. Se imagina para entender tudo isso aqui. Então, essas são as línguas mais antigas, né, da história da humanidade. Olha essa evolução aqui, por exemplo, desse alfabeto. Aqui eu tenho o alfabeto fenício, ó, aquele que eu mostrei para vocês no início. Aqui, o grego antigo, olha como já é diferente. Vou voltar lá. Etrusco, ó, já é outro, mais na frente. E aqui o romano, 500 a.C. Já, vocês já reconhecem aqui, né? A, B, C, D, E, F, G, H. Olha a evolução do alfabeto, até chegar nas letras que nós conhecemos hoje. Gente, quando eu falo para vocês a região do crescente fértil, né, eu estou falando dessa região aqui, ó. Tá vendo? Aqui o Egito, lá na África, no continente africano. Lembra que eu já ensinei geografia onde fica o continente africano? Aqui, ó, a terra de Canaã, o Rio Jordão, a Fenícia, a Mesopotâmia. Ó, aqui a Pérsia, né? Os persas eram povos da antiguidade. Ó, a cidade de Nínive, né? Da história de Jonas. Acho que vocês sabem que história é essa. E assim vai, né? Então, gente, as histórias da Bíblia, por exemplo, elas se passam, somente no Antigo Testamento, se passam aqui nesse cenário. E as histórias das primeiras civilizações estão aqui, dos egípcios principalmente, ó, o Rio Nilo. Tudo começava aqui. O Egito é dividido, né, em Alto Egito, Baixo Egito, e aqui tem várias coisas, mas eu ia dar uma aula sobre o Egito. Aqui não vai dar tempo, né, da gente fazer isso, não vai fugir do foco. Olha aqui as construções no período da antiguidade. Olha que diferença, gente, daquele período da pré-história. Lembra dos homens das cavernas? Olha como o homem já evoluiu aqui na Idade Antiga, né, ou no período da Antiguidade, quando surgem as primeiras civilizações. Olha as construções como já são bem feitas, né? O homem saiu da caverna para isso. Foi uma grande evolução. Olha aqui, ruínas, né, de cidades antigas.
dessa época. E aqui são os principais povos. Eu não vou ler tudo aqui, não, só queria que vocês soubessem quais são. Aqui temos os povos da Mesopotâmia, tá certo? Aqui, principalmente os sumérios, né, que viviam nessa região da Mesopotâmia, são um dos povos mais antigos do mundo. O Egito, onde viviam os egípcios, a Pérsia, onde viviam os persas, os hebreus, né, que é o povo hebreu, e os fenícios, são os povos mais antigos que nós temos conhecimento, né, as civilizações mais antigas. Olha essa imagem aqui, ó. Que rio é esse? Esse aqui é o Rio Nilo, tá? Rio Nilo, no Egito. Então, as margens do Rio Nilo foram surgindo grandes edificações, porque os homens sempre ficaram perto de onde tinha rio. Eu acho que eu já falei para vocês, em algum momento na aula, que, por exemplo, você não vai construir, por exemplo, uma cidade longe das águas. Você tem que construir perto das águas, né? Para que aquela terra seja fértil, que dê para plantar, que dê para o homem, né, mesmo beber água e assim vai. Olha aqui, ruínas, né, desses primeiros povos, dessas civilizações. E os egípcios, né? Eu vou fechar esse momento de retomada de alguns conhecimentos com vocês, falando sobre os povos egípcios, que deixaram um grande legado para a humanidade. Olha, as pirâmides dos egípcios. Se você observar, olha o tamanho aqui desse animal aqui. Não dá para ver de longe, mas pode ser um cavalo, um dromedário. E olha o tamanho dele em relação ao tamanho das pirâmides. As pirâmides são imensas, né? Imensas construções que o homem foi capaz de construir naquela época, né? Sem toda a tecnologia que nós temos do ramo da construção civil nos dias de hoje. Ok? Vou fechar essa apresentação aqui. Gente, aqui eu queria só fazer essa revisão para ver se vocês estavam afiados sobre o que aprenderam do período paleolítico e do período neolítico e também explicar um pouquinho mais na frente da história, né? Sobre a idade dos metais e o início da Idade Antiga ou Antiguidade, tá certo? Por que eu queria isso? Para que vocês entendessem melhor a atividade de hoje. A atividade de hoje no livro, a gente vai fazer agora a leitura do texto da página 28. Mas para essa leitura ficar um pouco mais interessante, eu vou abrir aqui também um outro slide. Que vai nos ajudar a entender um pouquinho melhor, tá certo? Vocês vão acompanhar a leitura comigo. Deixa o livro aberto, eu vou lendo e vocês vão acompanhando, tá certo? Como as pessoas faziam para agasalhar-se? Há mais de 11 mil anos, quando Luzia, lembra Luzia da última aula? Viveu na região do atual estado de Minas Gerais, não existiam casas, aquecedores, máquinas de costura ou fábricas para produzir tecidos ou roupas. Então, como as pessoas faziam para proteger o corpo do frio e evitar cortes e arranhões na pele? Como eram feitas as suas vestimentas? Então, nesse primeiro quadrinho aqui, eu tenho explicando como os homens da pré-história faziam para se vestir, né, para se proteger do frio. Então, muitos seres humanos se abrigavam em cavernas e usavam fogo para se proteger do frio e da chuva, com ferramentas pontiagudas feitas de pedras lascadas e de ossos e chifres, eles retiravam a pele e o osso dos animais e os utilizavam como vestimenta. Com o tempo, alguns grupos passaram a entrelaçar fibras vegetais e couros macios para tecer vestimentas que protegessem o corpo, tá certo? Então, olha como os homens se vestiam na pré-história, né? Eles usavam peles de animais para se vestirem, para se aquecer do frio, tá certo? E nós vamos agora falar sobre o período da Antiguidade, que é justamente esse período que eu expliquei agora há pouco, em que surgem as primeiras civilizações, os egípcios, os sumérios, os hebreus e assim vai, tá? Vamos ler aqui comigo no livro. A construção de moradias foi sendo aprimorada, melhorando a proteção contra o frio, a chuva, o sol, o vento, etc.
As vestimentas, então, além de terem a função de proteger o corpo, passaram a demonstrar o poder político, religioso e econômico de determinados grupos sociais, dependendo dos tipos de fibras com que eram confeccionadas. Então, a roupa passou a não ser somente aquela coisa que protegia você do frio, mas passou a ter uma importância política e social na época. Dependendo da roupa que você vestisse, dava para saber se você pertencia a uma classe mais nobre, pessoas ricas, ou se você era uma pessoa mais pobre, que pertencia à classe de pessoas mais simples ou escravos na época. Então, por exemplo, no Egito Antigo, os ricos poderosos usavam linho muito fino. Já a população pobre usava algodão rústico, né? Então, os pobres no Egito usavam algodão mais rústico e os ricos usavam linho fino. Então, se chegasse uma pessoa no Egito, naquela época, com um linho fino, a pessoa já entenderia que aquela pessoa era de uma classe nobre, né? E assim vai. Como vocês podem ver aqui nessa imagem do livro, né? Detalhe do encosto de um trono de cerca de 3.400 anos no Egito. Observe que as pessoas estão todas parafernadas, né, de roupas, de acessórios, para realmente mostrar o poder, né, a classe social a que elas pertenciam. Ok? Olha aqui exemplos de roupas que se usavam na antiguidade. Isso aqui não são povos egípcios, né? Dá para perceber. Aqui provavelmente eu tenho descendente, aqui eu tenho povos gregos, né, romanos, várias civilizações da antiguidade. Aqui sim, egípcios, estão vendo? Aqui evolução, por exemplo, da moda, né, egípcia na antiguidade. Aqui no Império Antigo, olha o tipo de roupa que eles usavam, quer dizer, que não usavam, né? Deixa eu pegar aqui o cursor do mouse, que está fugindo. Pronto, aqui, ó. Esse é o tipo de roupa que se usava, por exemplo, a mulher egípcia no Império Antigo. Aqui se usava no Império Médio, no Império Novo, e aqui o homem, a forma do homem se vestir, ó. No Império Antigo, no Império Médio e no Império Novo. Observe como foi evoluindo. Você percebe que eles vão acrescentando cada vez mais roupas, né? No Império Novo se usa cada vez mais roupa, no Império Antigo se usava menos roupa. Aqui é como se viviam os povos gregos e romanos da antiguidade. Depois de todas essas civilizações que eu falei no início, duas grandes civilizações são muito marcantes na história da humanidade. Primeiro, os gregos, né? E depois, os romanos, tá certo? Os gregos, que já ali de 600 a 480 antes de Cristo, nós temos, olha a moda, né, na Grécia, naquela época. Isso foi muito antes de Cristo, tá vendo? Olha as roupas que eles usavam na Grécia Antiga. Essa era a moda da época. Aqui era moda já no período romano. Aqui, na época bíblica, por exemplo, do Novo Testamento, da época de Jesus, já era o estilo de moda da época, tá? Aqui, voltando, eram roupas, né, usadas naquele período. Aqui outros exemplos de roupas usadas na antiguidade. E vamos entrar agora na Idade Média, tá? Idade Média ou Idade Medieval. Vamos ler agora a página 29 do livro de História. Diz assim: as vestimentas eram produzidas em pequenas oficinas, como teares manuais. As agulhas passavam a ser de ferro, facilitando a costura dos tecidos. Porém, a confecção de uma peça de roupa levava semanas ou até meses. A fabricação envolvia diversas pessoas, pois era preciso separar a lã ou as fibras, passar os fios no tear e depois cortar e costurar os tecidos. Grande parte da população adquiria apenas uma ou duas peças de roupa durante toda a vida. Reis e rainhas, porém, possuíam roupas diferentes, muitas vezes feitas com fios de ouro. Então, olha que dificuldade para se fazer uma roupa. Você tinha que fazer o tecido primeiro, né? Pegar linha por linha
e fazer os tecidos para poder depois cortar e fazer as roupas. Então, esse processo demorava semanas ou meses. As pessoas mais simples, mais pobres, elas, durante toda a vida, teriam uma ou duas peças de roupa. Então, era comum que alguém, por exemplo, que fosse bem pobre, passasse a vida toda com a mesma roupa. Olha que coisa, né, gente? Como as coisas mudaram de lá para cá. E as pessoas ricas? Então, os reis, as rainhas, eles podiam ter mais roupas, né? Porque eles tinham condição de ter pessoas trabalhando para eles e fazendo essas roupas. Mas mesmo assim, não eram essas coisas todas, não. Tá certo? Então, olha aqui exemplos de roupas usadas na Idade Medieval. No livro também tem uma imagem aqui, tá certo? Você vê uma imagem de mulheres tecendo fios de lã e aqui elas estão costurando, né? Mais ou menos nos anos 1300, na Idade Média. Estão costurando para fazer o tecido para depois fazer a roupa. Vou botar mais fotos para vocês verem de roupas da Idade Média. Essas fotos todas que eu estou mostrando aqui são fotos de pessoas da alta nobreza, pessoas da corte, né? Daquela época, pessoas que tinham muita condição para poder usar roupas desse tipo, tá certo? Olha aqui aquela imagem de novo. Olha aqui mais imagens. Olha os reis e as rainhas como se vestiam na Idade Média. Olha os soldados. E agora sim, eu vou entrar na Idade Moderna, tá certo? Aqui no livro tem dizendo assim, ó, anos 1700 a 1800. Então, aqui as pessoas já começam a se vestir diferente, tá certo? Aqui já começa a ter uma grande evolução nas costuras. Olha aqui, vamos ler o que está no texto do livro. No século XVIII, surgiram as primeiras máquinas de costura e teares mecânicos. Mas foi em meados dos anos 1800, ou seja, nos anos 1800, que os grandes teares mecânicos foram inventados. Movidos a vapor, essas novas máquinas tornaram a fabricação de tecidos mais rápida. A partir desse momento, a fabricação de roupas tornou-se cada vez maior. Então, é a primeira vez que se faz começa a se fazer os tecidos de forma mecânica, né? Utilizando máquinas a vapor. E aí começa, de fato, a desenvolver a indústria têxtil, a indústria de tecidos no mundo, tá certo? Isso acontece na Idade Moderna, tá certo? Aqui eu tenho uma imagem, mas essa imagem não é de 1800, não, das mulheres costurando nas máquinas. Isso já é em 2017, foi um dia desse, tá certo? É só para mostrar para vocês como as coisas foram mudando. Se antes, né, não existia nem máquina de costura, e começa a se inventar uma máquina movida a vapor para se fazer o tecido, hoje se tem a máquina até de fazer a roupa, né? Então, como as coisas foram mudando na humanidade. Eu vou mostrar mais fotos para vocês da moda na Idade Moderna. Eu comecei lá na pré-história, já estou na Idade Moderna. Daqui a pouco vou chegar na nossa época. Olha aqui as roupas dos homens, das mulheres nessa época. Aqui a moda ainda era muito ditada pela Europa, né? A Europa que ditava muito a questão da moda na época. Olha a quantidade de roupas, né? Não sei quantas saias, uma por cima da outra, para se fazer um vestido ficar armado dessa forma. E elas usavam muitas estruturas de armação para poder usar esses vestidos. Olha aqui, um cavalheiro, né? Uma senhora aqui da Idade Moderna. E agora sim eu vou entrar na Idade Contemporânea. Olha a diferença das roupas, né? Na Idade Contemporânea, nós estamos já... Você sabia que nós estamos na Idade Contemporânea ainda, né? Dentro da história. Então, a Idade Contemporânea vai desse período aqui que a gente tem, da Revolução Francesa até os dias de hoje. Então, é um período bem longo, né? Então, muita coisa mudou de lá para cá. No início, as pessoas já se vestiam dessa forma. Aqui, olha as roupas, né? Na Idade Contemporânea, como mudaram. Isso aqui é do filme Titanic, né? Então, e agora eu vou chegando cada vez mais perto de onde nós estamos. Aqui, 1920. Olha as roupas das mulheres em 1920. Isso era a moda da época, né?
1920, olha os homens em 1920. Aí agora 1950, 30 anos depois. Olha como já muda as roupas, né, das mulheres. Os homens em 1950 e aí 1990, anos 90. Olha como já mudou as roupas totalmente. Você vê que começou lá na pré-história, gente. Depois aqueles vestidões enormes da idade, da idade medieval e agora a gente está em 1990. Olha as roupas da década de 90. Até chegar nos dias de hoje, que mudou muita coisa já, né? Na atualidade. Vamos ver o que, tem escrito aqui no livro, na atualidade? Com o avanço tecnológico no século XX, a produção têxtil ficou cada vez mais rápida e milhares de peças idênticas podiam ser fabricadas em um único dia. Hoje, além de nos proteger, as roupas também podem transmitir certas ideias e valores com grande variação de estilos e de tecidos, mudando muito a cada estação. Então, hoje as roupas, elas têm não apenas aquela função da pré-história de proteger o homem, de tudo isso, mas tem outras funções, como na antiguidade, por exemplo, as roupas ainda hoje, elas falam muito da questão social, elas falam muito da posição política, elas falam muito sobre o estilo pessoal da pessoa, sobre como a pessoa gosta de ser. Então, as roupas, elas têm uma identidade sobre nós, tá certo? Aqui eu tenho uma imagem do interior de fábrica de fios e tecidos no município de São Paulo, no estado de São Paulo, em 2017. É a imagem que tem aí no livro, né? Vamos ver mais algumas imagens? Olha as roupas nos dias de hoje, né? Como mudaram. Aqui são roupas de festa do dia de hoje. Lembra as roupas de festa no período medieval? Olha as roupas de festa nos dias de hoje, como mudaram bastante. E aquelas roupas dos homens antigos, né? E olha as roupas dos homens hoje, como eles usam. Gente, mudou muita coisa. E eu queria que essa aula de hoje levasse vocês a refletirem como essas mudanças vão acontecendo na história ao longo dos anos. Um desafio para nós, como será que as pessoas vão se vestir daqui a 100 anos? Vão se vestir de forma bem futurista, parecendo coisa de filme, né, de ficção científica no futuro? Ou se vestirão parecido com a forma com que nós nos vestimos hoje? Só o tempo vai dizer. E é difícil que a gente chegue até lá, né? Então, só lá na frente que as pessoas que vão saber, né, como a moda vai se comportar nos próximos anos. Bem, com essas reflexões, eu queria que vocês respondessem a questão 1 e 2 do livro de História. A questão 1 diz assim, é para fazer no caderno. Esse símbolo que tem aqui do caderno, na página 29, quer dizer que essa atividade é para você responder no caderno e não no livro, tá? Diz assim, questão 1. Quais foram as principais transformações na forma de produzir as vestimentas? Então, gente, o que foi que mudou mais? Desde a pré-história para cá, na forma em que se faz as roupas, na forma de se produzir a vestimenta. O que foi que mais mudou? Eu quero que vocês escrevam no caderno. E a questão 2. Podemos afirmar que as roupas têm uma história? Será que, diante de tudo que eu falei para vocês hoje, vocês podem afirmar que as roupas têm uma história? Sim ou não? E aí você vai justificar a sua resposta, certo? Espero que essa explicação tenha ajudado vocês a entenderem a atividade de hoje, mas não só isso, mas refletirem sobre as mudanças que acontecem na história da humanidade, tá certo? Com o passar dos anos, as mudanças. A questão das roupas foi só um exemplo, mas eu poderia colocar de várias formas, por exemplo, a forma do homem cozinhar, a forma do homem de arte, né? A forma dele fazer artes, por exemplo. Então, tudo isso foi evoluindo ao longo dos anos. Então, as mudanças, elas acontecem assim, de forma gradual, mas elas vão acontecendo, tá certo? É aos poucos, mas vão mudando. E provavelmente vocês ainda verão muitas mudanças na história da humanidade, até vocês ficarem velhinhos, tá certo? Espero que essa explicação tenha ajudado, mas qualquer dúvida podem entrar em contato comigo, tá certo?
Gente, nós vamos trabalhar agora a atividade de ciências, tá bom? Vou explicar para vocês a atividade da página 34, 35, 36 e 37. Nós vamos fazer a questão 1, 2, 3 e 4. Mas eu vou também passar uma apresentação aqui de slides para ficar melhor o entendimento do assunto, para vocês poderem responder a atividade com mais segurança, tá certo? O texto que eu vou trabalhar aqui é o texto do livro didático. Então, eu vou trabalhar o texto com os slides e depois a gente vai direto para as questões, tá certo? Os micro-organismos e a saúde. Nós já estudamos... Que micro-organismo nós estudamos até agora? Vocês lembram? Estudamos os vírus, as bactérias, os fungos e os protozoários. Foram esses 4 que nós estudamos até agora. Espero que vocês tenham aprendido nas aulas que eu coloquei para vocês. Hoje nós vamos ver a influência desses micro-organismos, vírus, bactérias, fungos e protozoários na saúde do homem, tá certo? Nós vimos um pouquinho em algumas aulas sobre algumas doenças, mas hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, os micro-organismos, eles podem ser benéficos, neutros ou causar doenças. Como assim? Alguns micro-organismos são importantes e até ajudam, por exemplo, na digestão da gente, do ser humano. Outros protegem, né? Mas outros, por exemplo, podem causar doenças, causar problemas sérios de saúde. E alguns nem vai nem vem. Tanto faz eles estarem ali como não estarem, que não vão influir sobre o ser humano, tá certo? Então, isso é muito importante de nós conhecermos. Os micro-organismos nocivos à saúde, ou seja, aqueles que fazem mal, podem entrar em nosso corpo de diversas formas. Então, conhecer essas formas, né, pela qual esses micro-organismos entram no nosso corpo, é uma das maneiras de se prevenir contra as doenças causadas por eles, por esses micro-organismos. Olha essa imagem do corpo aqui, ó, cheio de micro-organismos. É claro que não daria para ver porque eles são quase que invisíveis, de tão pequenos que são. Mas aqui é para a gente poder refletir sobre como esses micro-organismos fazem parte do nosso corpo. Então, uma das formas é a ingestão de água ou alimentos contaminados, tá certo? Muitas vezes nós vemos aquela água transparente, limpinha e parece que ela tá, né, perfeita, mas não está. Se nós pudéssemos aumentar aquela água várias e várias vezes no microscópio, a gente veria que ela está contaminada. Então, como a gente saber se a água está limpa ou não, própria para consumo ou não? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso hoje. Então, alguns micro-organismos que nós chamamos de patogênicos é que causam doenças, podem contaminar os alimentos e a água. Olha essa imagem dessa tomate. Se você ver essa parte aqui, ó, se você tampar essa parte aqui da lupa, você vai ver uma tomate linda e maravilhosa. Mas se você botar uma lupa de aumento, uma tela de microscópio bem em cima, você vai ver vários micro-organismos nocivos à saúde, tá certo? Então, é preciso lavar muito bem os alimentos antes de serem consumidos. Se forem ingeridos, eles podem provocar doenças como cólera e a salmonelose, causada por bactérias, e a amebíase e a giardíase, causadas por protozoários. Essas doenças têm como principais sintomas diarreia e dores abdominais. Então, você vê a imagem da menina aqui sofrendo, né, no vaso sanitário com diarreia. Essas doenças, elas prejudicam muito a saúde e principalmente, né, o funcionamento digestório da pessoa. Então, a pessoa realmente fica com muitas dores e diarreia. Como se prevenir dessas doenças? Esse é o que nós devemos ter muita atenção nessa aula de hoje. Olha aqui, em alguns alimentos de origem animal. Que alimentos são esses? Ovos, ó, aqui, ó. Carne de frango, leite e também grãos. Olha essa imagem, os ovos tão lindos aqui. Aí fizeram um desenho aqui, ó, da salmonela,
para você refletir sobre como é perigoso. Você não está vendo, mas ela está ali. Olha aqui, ó, ela ampliada no microscópio. Então, isso aqui, gente, pode dar uma dor de barriga muito séria, infecção intestinal e assim vai. Muito cuidado com os alimentos. Olha aqui o que ela pode causar, né? A salmonela. Dor abdominal, diarreia, vômitos, sangue nas fezes, febre e dor de cabeça. Né? Então, é uma infecção muito séria. Gente, nós podemos pegar doenças também através da nossa pele, né? Quando nossa pele tem contato com alguns micro-organismos. Por exemplo, há fungos presentes no ar que alimentam-se das células mortas da pele. Então, ali tem células mortas na pele. E aí você, células mortas na pele? Sim, professora. Todos os dias, células e mais células morrem no nosso corpo, né? E essas células vão ficando em vários lugares onde nós estamos. Por exemplo, na nossa cama, ficam células mortas. No banheiro da casa, no piso, em vários lugares onde nós estamos, ficam células mortas do nosso corpo, da nossa pele, tá? E muitos micro-organismos se alimentam dessas células mortas. Esse tipo de fungo pode causar uma doença conhecida como micose, quando fungos, né, que estão presentes no ar, entram em contato com a pele e aí eles causam micoses. Olha aqui exemplos de micoses na pele, aqui, aqui e aqui. São vários tipos de micoses diferentes, tá, gente? Outros micro-organismos entram no nosso corpo através de feridas na pele. É o caso, por exemplo, do tétano. Olha aqui, ó. Um menino furou o pé, provavelmente aqui um prego, ó, tá vendo? Pisou num prego enferrujado. Aí, pô, não, tem que lavar bem com água e sabão para não dar tétano. É isso mesmo, muito, isso mesmo. Todo ferimento ele precisa ser muito bem limpo, muito bem lavado e na mesma hora, não pode esperar para depois não. Então, o tétano é uma doença causada por bactéria e que pode ser grave, sim, caso o indivíduo não procure o tratamento adequado. Ou seja, se a pessoa não tratar corretamente, pode ficar muito sério, chegando até, em casos muito graves, da pessoa ter que perder, né, um membro que foi afetado por aquela bactéria. Isso se não se espalhar mais, né? Então, tétano é muito sério. Geralmente se toma até uma vacina chamada antitetânica, por exemplo. Se você for fazer uma cirurgia, tem que tomar essa vacina antitetânica para não ter contato com essa bactéria e não acabar até morrendo. Então, é muito importante, olha aqui a imagem da bactéria do tétano ampliada. É muito importante nos cuidarmos, principalmente se tivermos ferimentos, lavar bem o ferimento, certo? Olha os sintomas do tétano: espasmos musculares, rigidez no pescoço, tontura, suor excessivo, febre e palpitações cardíacas. Então, são alguns sintomas do tétano. Nós vimos também que algumas doenças podem ser transmitidas através da picada de insetos. Então, muitas doenças causadas por micro-organismos são transmitidas pela picada de insetos, como é o caso da dengue, zika, chikungunya e a febre amarela, que são causadas por vírus transmitidos por mosquitos, tá certo? Muito cuidado com esses mosquitos. Aqui, ó, a malária e a doença de Chagas, causadas por protozoários, também são transmitidas por insetos. Só que, nesse caso, nós vamos ter a malária, né, o mosquito, e a doença de Chagas a gente vai ver daqui a pouco, que é o barbeiro, né? Olha os sintomas da malária: dor de cabeça, febre, falta de apetite, cansaço, dor muscular, dor nas costas, náuseas e vômito, inchaço no fígado, tosse seca, tremor, suor e palidez. Então, tudo isso dá como sintoma da malária, né? Olha aqui o barbeiro que eu falei para vocês, que eu falei até numa das aulas de ciências.
que esse inseto, gente, ele transmite um protozoário que é o causador da doença de Chagas, né? Que também, eu não vou falar mais de doença de Chagas, que eu já falei no outro slide da outra aula, mas ela afeta muito a saúde da pessoa, a pessoa fica muito debilitada, né? Ao picar uma pessoa, um mosquito contaminado pode inserir micro-organismos patogênicos na corrente sanguínea da vítima. Então, a picada do mosquito, ela vai direto para a corrente sanguínea. E ali, se aquele mosquito estiver contaminado, ele pode transmitir aquele micro-organismo, né, que é prejudicial à saúde, para o ser humano. Por exemplo, se um mosquito Aedes aegypti pica uma pessoa que está com dengue, ele já é agora um transmissor. Então, a próxima pessoa que ele picar, ele vai transmitir a doença para aquela pessoa, tá certo? Então, olha a situação, gente, é muito grave. Aqui tem um cartaz que diz assim: dengue mata, mude sua atitude, elimine os criadores do mosquito. Por que eu coloquei esse cartaz aqui? Porque nós estamos numa época do ano em que os casos de dengue aumentam muito na sociedade. Nós vemos muitas pessoas falando do coronavírus, Covid-19, realmente tem que ter muito cuidado, mas nessa época do ano aqui no Brasil, morre muita gente de dengue. Então, vamos fazer a nossa parte e não deixar a água se acumular, tá certo? Vocês mesmos podem ser fiscalizadores na casa de vocês, de onde tem acúmulo de água. Se tiver água parada no quintal, em qualquer lugar, você joga fora, tá certo? Não deixe água parada para que esse mosquito não se prolifere na sua casa e assim acabe atingindo sua família ou os vizinhos, tá bom? Fica aí o recado. E aí eu vou falar de outra forma de se transmitir doenças, né, por micro-organismos, através do contato com gotículas de saliva. Olha essa imagem desse homem tossindo. Tanto faz tossir ou espirrar. É desse jeito aqui. Tá vendo os micro-organismos? Olha a cara desse aqui, de malvado. Eles são malvados mesmo, gente. Tem muitas doenças que são transmitidas através do espirro e da tosse. Então, tem que ter muito cuidado. Quando as pessoas tossem ou espirram, ela lança milhares de micro-organismos, né, para as pessoas que estão à sua volta. Então, quando essas gotículas atingem nariz, olho ou boca de outra pessoa, essa pessoa pode adoecer, sim, se a pessoa tiver, claro, contaminada com alguma virose ou alguma outra doença. Olha aqui, ó. Essa é uma forma de transmissão de doenças como gripe, resfriados, sarampo e catapora, que são causadas por vírus, né? E também uma das formas de transmissão do novo coronavírus, o Covid-19. Então, uma das principais formas, né, de transmissão desse vírus é através justamente dessas secreções, de quando a pessoa tosse ou espirra e tem alguém perto. E aí essa pessoa, ela é infectada na hora pelo vírus, porque você não para de respirar. Então, por isso que a importância de usar a máscara, né, para proteger. Agora, claro, se estiver usando máscara, não pode estar tocando na máscara, porque se o vírus estiver ali na frente e você toca, você não fez nada, né? Então, tem que se proteger a máscara da forma, principalmente a forma que coloca e a forma que tira a máscara é muito importante, tá bom, gente? Se a gente voltar às aulas aí, provavelmente vocês vão ter que usar máscara, né, nos protocolos novos de volta, né, das instituições de ensino. Então, a gente vai ter que aprender a conviver, né, dessa forma. E aí é muito importante vocês saberem, né, como colocar máscara, como tirar máscara, né, para evitar a contaminação. Olha aqui, ó. Essas gotículas também podem cair sobre objetos como maçanetas, cadeiras e mesas. E ao tocar esses objetos, a pessoa pode ser contaminada. Isso quer dizer que se eu toco, por exemplo, na maçaneta de uma porta, como essa pessoa está fazendo aqui, ó, e uma pessoa, por exemplo, eu estou tossindo, aí eu pego a minha mão que está contaminada e abro a porta. Eu já contaminei aquela maçaneta da porta. Ali já tem o vírus. Então, outra pessoa vai e abre a porta. Eu não tossi perto daquela pessoa, mas a maçaneta está contaminada porque eu peguei com a mão contaminada ali. Da mesma forma, nas mesas e qualquer superfície.
Esses cuidados, gente, a gente tem que ter sempre. Porque às vezes, por exemplo, você vai ao banheiro, aí depois você pega na maçaneta para abrir a porta para entrar. Aí outra pessoa vai e pega ali naquela maçaneta e abre. Aquela pessoa nem percebe, bota a mão no rosto, bota a mão na boca, no nariz, coça o nariz, mexe no olho. Pronto. As bactérias do banheiro que a outra pessoa foi, já foi parar na sua boca, né? Nos seus olhos, no seu nariz. Então, esses cuidados de higiene pessoal, nós devemos ter sempre, não só por conta do coronavírus, mas por infinidade de doenças que você pode pegar se você não tiver higiene pessoal, tá? Olha aqui, ó. Outra forma de contaminação é compartilhar utensílios de cozinha, como copos e garfos, com uma pessoa doente. Então, se você contamina esses objetos com uma pessoa que está doente, provavelmente você pode pegar sim. Mesmo que lave o garfo com água, sabão, tudo isso, né? Existe uma chance ainda de transmissão. Então, certo, se tiver alguém doente em casa, separa os talheres, separa o copo, o prato para aquela pessoa, tá bom? Então, se eles não forem higienizados corretamente, quem os utiliza também pode ser contaminado. Então, tem que ser muito bem higienizado tudo isso, antes de outra pessoa usar. E o bom mesmo é separar, né? Principalmente se a pessoa estiver doente. E agora, prevenção de doenças. De que formas nós podemos prevenir, né, de pegar essas doenças? Já falei várias formas aqui, vou repetir algumas e falar outras. Então, os micro-organismos que causam essas doenças, eles podem estar em qualquer local e alguns, gente, proliferam em locais sujos. Então, bactérias, principalmente, elas adoram sujeira. Ambiente sujo, ambiente que a gente chama de insalubre, né, que não tem condições, né, de você estar ali, porque de tão sujo que é, esses ambientes, eles são propícios ou próprios para a proliferação desses micro-organismos. Qual o segredo, então, gente? Limpeza, tá? Limpeza é fundamental. Por isso que eu botei a foto do Cascão aqui, ó. O Cascão adora sujeira, né? Então, se a gente for igual o Cascão aqui, a gente vai ser um prato cheio para os micro-organismos. Imagina o Cascão que nunca toma banho, né? Quantos micro-organismos devem viver no seu corpo, né? Por não tomar banho. Porque quando a gente toma banho, lava o corpo com sabão, com água, são vários micro-organismos que são eliminados do nosso corpo ali. Então, o Cascão está numa situação feia, né? Mas até o Cascão pode mudar aí a consciência e começar a fazer o certo. Olha aqui o Cascão colocando o lixo na lixeira, né? Fazendo o que é a organização, a limpeza. Então, limpeza é fundamental. Por isso é importante cuidar da limpeza dos ambientes e evitar frequentar lugares sujos e contaminados. E aí, é só a mãe, é só o pai que cuida da limpeza da casa, do nosso quarto, ou a gente pode fazer alguma coisa? Será que você não pode começar fazendo a sua parte, por exemplo, arrumando seu quarto, né? É uma boa forma de começar a fazer sua parte, né? Então, as suas roupas, né? Você cuida bem das suas roupas, você dobra as suas roupas, organiza, ou é sua mãe que faz isso? Então, vamos aprender, gente, a fazer a nossa parte na arrumação da nossa casa. A gente tem que aprender a ajudar os nossos pais, né, nessa arrumação. E todo mundo na casa tem que ser responsável por isso. Não é só a mãe, não é só o pai, não é só o irmão mais velho. E eu, você, todo mundo tem que ter essa consciência, tá certo? Se todo mundo na casa fizer a sua parte, então a casa vai ficar cada vez mais limpa e organizada. E assim você evita a sujeira, né? E evita que os micro-organismos tenham espaço para se proliferarem, né? Para tomarem o ambiente, tá bom? Então, vamos fazer a nossa parte, começando com aquilo que a gente pode fazer. Comece arrumando seu quarto, né? Organizando suas coisas. E aí você já vai começar a fazer a sua parte. Aqui, é importante lavar bem os alimentos antes de comê-los e consumir apenas água tratada. Então, pegou aquela maçã na geladeira, pegou uma fruta que você quer comer, antes de comer, gente, lave muito bem, mesmo que tenha lavado já antes, mas dê uma lavadinha, dê uma limpeza nesse alimento para que ele não venha, né, prejudicar a sua saúde. Então, limpeza nunca é demais. Olha aqui, ó, ferver a água antes de bebê-la ajuda a eliminar micro-organismos causadores de doenças. Às vezes, se você não tem certeza, por exemplo, se você está em um canto em que você não tem certeza da qualidade daquela água, pelo menos
ferva a água antes de beber. Você não vai beber água quente não, viu? Pelo amor de Deus. Você ferve, tampa e deixa ali aquela água esfriar e ficar na temperatura boa. Se quiser botar até na geladeira depois. Só não beba sem ter certeza de que essa água é tratada para que não fique doente. Evite também colocar as mãos sujas nos machucados, ferimentos, no nariz, na boca e nos olhos. A gente coloca muita mão nos olhos sem nem perceber e a gente ali está trazendo micro-organismos para o nosso olho. Quando for espirrar, coloque um lenço ou o braço na frente da boca. Olha aqui. O certo mesmo é colocar o braço. Vai espirrar ou tossir, bota o braço assim na frente. Por que não na mão? Porque você pega a mão e depois vai pegar nas coisas, vai tocar nas pessoas e você não fez nada, na verdade. Então, coloca o braço ou um lenço. Se espirrar nas mãos, né? Não teve jeito, espirrou na mão na hora, em seguida lava as mãos para que não contamine objetos, né? Nem contamine ninguém. Então, gente, hábitos de higiene são fundamentais e devem fazer parte da nossa vida, né? Lavar as mãos antes das refeições, após usar o banheiro, tomar banho todo dia, cortar as unhas, manter as roupas e sapatos limpos, escovar os dentes após as refeições, também são muito importantes para a manutenção da saúde. A escovação dos dentes, principalmente, gente. Antes de dormir, escova os dentes. Quando acordar, a gente escova os dentes. Depois das refeições, escova os dentes. Por quê? Porque é muito rápido, né? Micro-organismos crescem na nossa boca, né? De uma forma muito rápida, principalmente porque a boca fica muito tempo fechada, né? E ali dentro, né? Os micro-organismos vão fazendo a festa e ali vão fazendo os buraquinhos nos dentes, né? As cáries e a dor, né? De dente vem depois. Então, para prevenir tudo isso, higiene, tá? Muito importante essas dicas dessa aula de hoje, esse assunto, né, os micro-organismos e a saúde é muito bom, porque ele tem tudo a ver com a nossa vida. Porque se a gente cuida da nossa higiene, a gente cuida da nossa saúde, tá certo? E da saúde da nossa família, ok? Espero que essa explicação tenha ajudado vocês. E nós vamos agora, rapidamente, só explicar as atividades de hoje, tá certo? A questão número 1 diz assim, página 35. A amebíase é uma doença transmitida pela ingestão de água ou de alimentos contaminados pela ameba causadora da doença. A. Faça uma pesquisa e descubra outra doença transmitida da mesma forma que a amebíase. Você pode pegar uma das doenças que eu já expliquei nas aulas, tá certo? Ou se quiser pode pesquisar também na internet, né? Então, da mesma forma que essa doença ela é transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados, eu quero que você me diga outra doença também que pode ser transmitida pela ingestão de água ou alimentos contaminados. Só nessa aula agora eu já falei várias, né? Letra B. Converse com seu colega sobre formas possíveis de prevenir essas doenças. E aí, quais são as formas que nós temos de prevenir essas doenças? Que você não vai conversar com o colega, né? Você vai dizer as formas que eu ensinei para você agora, tá certo? De prevenir doenças. A questão 2. Complete o quadro a seguir com as informações que estão faltando. Aqui eu tenho várias doenças na primeira coluna. Dengue, malária, gripe, micose, doença de Chagas e cólera. Aqui, na segunda coluna, eu tenho micro-organismo causador dessa doença. Aí você vai dizer se é um vírus, se é uma bactéria, se é um fungo ou se é um protozoário. Tá certo? Vou repetir. Você vai dizer se essa doença é causada por vírus, bactérias, fungo ou protozoário. Na segunda coluna. E na terceira coluna, você vai falar a forma de transmissão. Será que é por picada de inseto? Será que é pelo contato de gotículas de saliva? Será que é pelo contato da pele? Ou será que é pela ingestão de água contaminada? De que forma se pega essa doença, tá bom? Então, doença, micro-organismo que causa doença e a forma de transmissão. Você vai completar a tabela, tá bom? Na questão 3, você vai responder como você previne doenças no seu dia a dia. Resposta pessoal, né?
Como é que você, pessoalmente, tem feito para prevenir doenças? Aí você vai escrever. Questão 4. Observe o cartaz ao lado e responda as questões. Qual é o tema do cartaz? Qual é o tema que esse cartaz está tratando, né? Está falando aqui. E letra B, em sua opinião, qual é a importância da mensagem desse cartaz? É importante? Por quê? Você vai escrever, certo? Gente, só isso. Eu espero que vocês tenham aprendido sobre a influência dos micro-organismos para a saúde do nosso corpo. Tenho entendido que muitos micro-organismos, né, como vírus, bactérias, fungos e protozoários, podem ser bons para a saúde, mas também podem ser prejudiciais quando eles causam doenças. E que existem formas, né, que nós podemos fazer para evitar essas doenças, né? Principalmente através da higiene pessoal, tá bom? Qualquer dúvida, podem entrar em contato comigo pelo grupo ou no privado do WhatsApp.